Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Sempre falando de pontos importantes aqui da nossa região, Vale do Paraíba, Litoral Norte, tudo que se relaciona ao desenvolvimento. E vizinha São José dos Campos, nós temos uma cidade importante aqui ao nosso lado, Caçapava. E hoje nós conversaremos, nosso convidado aqui para os nossos estúdios, a prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda. Pétala, seja muito bem-vinda ao programa do Desenvolve Vale. Queremos saber aí, população, dos projetos que Caçapava tem. Então seja muito bem-vindo. O Desenvolve Vale é este espaço que discute o desenvolvimento de uma região toda. Obrigada, Kiko. É uma alegria, né, estar aqui conversando com você e podendo partilhar com as pessoas que te acompanham, né, que eu sei que você é uma pessoa muito querida. Obrigado. E eu quero, assim, parabenizar, né, porque o jornalismo, um programa de entrevistas e principalmente você que está trazendo sempre à tona questões do desenvolvimento do Vale do Paraíba, é uma utilidade pública. É verdade. Quero agradecer a oportunidade de poder representar Caçapava, trazendo para você e para as pessoas que estão acompanhando, né, o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito, prefeita. A gente entende isso também, a importância que tem, principalmente as políticas públicas para o desenvolvimento. Sim. Eu acho que se as pessoas soubessem a importância que tem um prefeito, uma prefeitura, né, tanto para levar para o bom caminho quanto para o mau caminho, né? Se você não tem um governo atuante, não tem um governo que não faz presença, a região vai acabar ficando para trás. E se você tem alguém buscando desenvolver, trazendo oportunidades, que é o caso lá de Caçapava, a gente sabe que isso toda a população ganha, né? É verdade. Mas, prefeita, me fala uma coisa. O Vale do Paraíba tem as cidades maiores, né? Hoje Caçapava está com quantos habitantes? Olha, no IBGE, se você for olhar, Caçapava tem 84 mil habitantes. 84 mil. Sim, mas tem um outro site, né, o PENAD, que ele faz uma projeção. Certo. E essa projeção é que Caçapava tem 100 mil habitantes. 100 mil. Nós estamos agora vivendo o censo, né? Tá. Que temos todas as regiões, o Brasil inteiro, com dificuldade para esse recenseamento aí. Porque as pessoas hoje elas estão bastante arredias, né? Por uma série de questões sociais. Mas Caçapava, se nós formos olhar, assim, em termos de realidade, nós temos 100 mil habitantes. Eu acho o posicionamento de Caçapava super estratégico, né? Uma cidade, aliás, uma cidade que ela traz assim um glamour, né? Uma cidade bonita, uma cidade que não é muito grande, mas ela tem ali suas qualidades. Do ponto de vista de desenvolvimento, ela está colada a São José dos Campos, que hoje é a maior cidade do Vale. Isso traz algum impacto, traz alguma oportunidade, o fato de estar tão perto a São José dos Campos? Olha, Kiko, é justamente esse diferencial que eu vejo para a cidade de Caçapava. E eu tenho investido nisso, investido sonhos, investido assim, financeiramente também nessa questão. Taubaté e São José dos Campos são duas cidades que se desenvolveram, né? E assim, desenvolveram tecnologicamente, se desenvolveram no campo industrial. Sim. E Caçapava é uma cidade que ficou como um recanto no Vale do Paraíba. E é isso que eu falo, cidade de simpatia, isso, né? Essa palavra que eu queria. Recanto do Vale do Paraíba. Simpática. Isso, o povo que é taiado, o caçapavense é taiada, porque é o nome do nosso doce. Mas é justamente esse ambiente de recanto que eu acredito que é o potencial de Caçapava. Porque tudo que muitas vezes as pessoas olham como fragilidade, na verdade é uma oportunidade. Caçapava é a capital nacional do antigo mobilismo. Você sabia disso? Sim. Então, eu esse sei título, e gosto disso, viu? Isso é um problema, viu? E esse título, ele nunca foi devidamente explorado. Tinha Nós temos o Museu do Automóvel. Ainda está ativo lá? Sim. Ele é municipal? Ele é municipal. Ele estava assim, o acervo dele foi doado para o município. Ele estava assim, deixadinho de canto, né? Aí eu fiz a lei instituindo o museu, retomei a credibilidade do museu na federação, no Brasil todo. Nós estamos fazendo eventos assim o tempo todo. Teve evento do Chevy, né, que são os Chevrolets.
Nós temos marcado agora 60 anos do Museu Roberto Lee. Consegui com o governo do estado 2 milhões para poder fazer a reforma do museu. Então nós vamos reformar o museu em grande estilo. Mas acontece que o mais importante, eu tenho assim relatos de muitas pessoas que foram para o evento, começaram a ver o movimento, porque vem gente do Brasil todo, né? E olha que o nosso museu ainda não está totalmente reformado. Quando reformar, ele vai estar um show. E ele é aberto ao público? Sim, neste momento ele está em reforma. Mas ele agora, no final de semana passado, aconteceu um evento, passando lá 20 mil pessoas. Olha só. E muitas pessoas que de repente tinham uma barraquinha, investiram num food truck. Então, olha aí. Aí tem o Banco do Povo, que retomei em Caçapava também. Certo. As pessoas podem fazer, então, no na caso sua opinião, empreendedor. Caçapava é uma cidade mais para atrair esse lado de acolhimento, de lazer? A cidade de simpatia, simpatia, o recanto do Vale do Paraíba. As pessoas estão cansadas de shopping, cidades grandes. Depois da pandemia, a turma quer mais natureza agora, né? Isso. E muitas vezes, Caçapava, ela tem esse local, mas ele não estava evidenciado. Então, eu fiz um mapa turístico de Caçapava, estou organizando, aí todas as pousadas estão se organizando. Nós tivemos o turismo não só do automóvel. Mas hoje a receita da cidade vem de serviços, de turismo? Serviço. Mas turismo não, porque o turismo não existia na cidade. O orçamento é de quanto hoje, Caçapava? 360 milhões. 360 milhões. Isso. Tá. E aí o que acontece? Nós tivemos o Brasileirão de Karatê ano passado, que vieram 14 estados. E agora nós vamos ter o Mundial de Karatê. Tá. Em agosto, em julho. Então Caçapava está sendo orientada para uma região, uma cidade de serviços, uma cidade de turismo. Turismo regional, turismo esportivo. Apesar de ter grandes indústrias ali também, como a Nestlé, né? Sim, nós temos grandes indústrias, mas Caçapava é uma cidade que ela preserva esse ar bucólico, ela preserva o pipoqueiro da praça, ela preserva o coreto. Ela preserva o mercado municipal. E a população valoriza isso lá, né? E a população valoriza isso lá. Né? Nós temos terrenos para doação, para o parque industrial? Temos, mas eu descobri que ele está todo desorganizado em termos de documentação. Então, eu estou organizando isso também. Mas são áreas públicas ou? Uma área pública. Área pública. Que vai ser foi destinado para doação. Que foi doada lá atrás, porém, por alguma questão, os prefeitos não regularizaram tudo isso. Prefeita, né? Nós temos um intervalo. Tá. E vamos... tem muita coisa para contar de Caçapava. Muita coisa, isso é bom demais. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Hoje estamos conversando com a prefeita de Caçapava, Pétala. Voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje falando com a prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda. Prefeita, a gente falava da vocação, né, econômica da cidade de Jacareí, que está muito ligada ao turismo, à cidade de simpatia, a tudo isso. Mas nós temos a Rodovia Dutra, que é um importante eixo econômico que passa tanto São José, Taubaté, Caçapava e tudo mais. Qual é a vocação de apoio para novas empresas em Caçapava? Tem esse espaço para quem quiser empreender um novo negócio? Tem sim. Nós temos galpões industriais, né, que são privados, mas que hoje têm um valor de mercado bem bacana, então as empresas têm vindo para Caçapava e eu tenho colocado tapete vermelho, né? Bom. Então, assim, olha, a gente recebeu a Cruzóleo, a Plascar, isso pós-pandemia, Cruzóleo, Plascar, Mirassol. Então, indústrias? Indústrias. Que estão indo para Caçapava? Já estão em Caçapava. Já estão, olha que notícia boa. Né? Eu gosto muito quando escuto um negócio desse. Mercado livre. Desenvolvimento é tudo, né? Você morar numa cidade tem que ter emprego, mobilidade, segurança. E quando a prefeita fala, eu recebo de portas abertas, né? Tapete vermelho. Sim, tapete vermelho. É muito importante. Pode ser a maior empresa do mundo. Se a prefeitura não abrir as portas, ela não consegue desenvolver. Sim, e também, baseado nisso que você está falando, muitos empresários, empreendedores que têm uma empresa, uma pequena empresa e que querem expandir, esse é um apoio que eu estou dando, que eu acredito muito
no pequeno negócio que está querendo Qual virar um seria o médio apoio? negócio. Muitas vezes a pessoa compra o terreno do lado, ela consegue comprar o terreno do lado para poder expandir o galpão dela, Certo. alguma coisa, tal. Mas aí tem uma questão de 2 matrículas. Entendi. Sabe, burocracia. É uma orientação. Ah, não, burocracia que mata. que atrapalha. São 3 pontos, E às vezes prefeita. a prefeitura, por um detalhe, tudo dentro da legalidade, Tá mas certo. poder agilizar, porque o que É cansa? importante, é O que importante. cansa? Eu tenho uma empresa, eu quero crescer, eu quero dar emprego e eu tenho que muitas vezes ficar fazendo umas coisas burras. Não, mas isso Né? até me arrepia, porque é o seguinte, a gente escuta muito empreendedor. Aliás, o Desenvolve Vale, ele surgiu por causa disso, para ajudar o setor produtivo a vencer os desafios burocráticos do nosso país. Às vezes a pessoa tem recurso, conhece o que vai fazer, mas os órgãos públicos, de um modo geral, isso é cultural no Brasil, não estou falando de prefeitura, nem de estado, é tão burocrático que se não tiver esse olhar de quem está à frente, a pessoa às vezes até desiste. Né? Porque vai lá fazer uma obra, sai um comunique-se, 10 itens para serem feitos, depois que ele cumpre os 10 itens, ele dá a entrada, aparecem mais 10. Mas por que já não vieram os 20 de uma vez? Né? Então, essa mudança do poder público é muito importante, porque a gente entende que um país que tem quase 14 milhões de desempregados. Mas não aí pode... que eu penso que a figura de quem está prefeito é muito importante. Lógico. Porque eu tenho um amigo que fala, quem ouve mais erra menos. Então, eu tenho um canal aberto com essas pessoas. E aí, muitas vezes, as pessoas apontam para mim. Prefeita, olha, isso aqui, se fosse assim, isso aqui em tal cidade é assim. Ouvir o setor, né? Ouvir o setor. Eu faço quarta-feira, eu sempre faço um café, né? E eu busco os setores para poder conversar. Porque qual que é um dos papéis da liderança, né? É oportunizar. Uhum. Porque se você tem que fazer, mas para você fazer, você tem que oportunizar que as pessoas te falem as coisas, né? Nossa. Oportunizar encontros, porque tem situações que muitas vezes eu, enquanto poder público, não posso resolver, mas eu posso oportunizar que 2 pessoas se encontrem, Muito né? bom. Porque eu tenho que olhar a cidade como um todo. Então eu olho, nossa, que é o que eu, por exemplo, eu estou pensando agora, né? Nós temos lá a Serra do Palmital. A Serra do Palmital é muito difícil de subir, certo? A prefeitura, por mais que arrume a estrada, não vai... O que é a Serra do Palmital? A Serra do Palmital é um lugar de APA. Caçapava tem locais belíssimos. Nós temos o Muro dos Escravos, Mas nós é um temos parque a Pedra lá? Branca. O Palmital é uma APA. Uma serra, uma serra. E lá tem muitas pousadas. Não conhecia. Tem passeios de mula, Tá. né? Mas aí é um exemplo que eu estou dando, Entendi. né? Então, assim, Aí a prefeitura aí o que vai que eu lá e vejo? melhora o acesso. melhora, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. E vou asfaltar lá? Não. Mas aí eu fiquei pensando agora esses dias, eu falei assim, gente, tem muitos lugares que as pessoas vão até um lugar, deixa o carro e sobe de jipe. Então, Certo. o que eu estou pensando em fazer? Em chamar os jipeiros Exato. que têm interesse Cria um em serviço trabalhar. ali. Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem se conversar. E aí Tá o certo. prefeito ele consegue fazer isso. É oportunizar, né, Pedro? Oportunizar. A senhora está falando aí. Eu acho muito importante isso aí. A iniciativa privada, esse é um conceito americano mesmo. Os Estados Unidos, quando caíram as torres gêmeas, que derrubaram, eles não ficaram de blá, blá, blá. Eles foram lá, chamaram a sociedade civil, a iniciativa privada que tinha o dinheiro e o poder público que cuidou das regras. Olha lá, ergueram a torre mais alta do que a que derrubaram. E é essa função que eu estou vendo que a senhora pratica, né? De orientar e criar os caminhos para que o setor produtivo possa gerar emprego, fazer investimento, tudo isso, né? Então, interessante. Oportunizar é algo bastante importante na gestão, né? O meu mestrado é em desenvolvimento humano. Olha só. E tem a ver com a gestão de pessoas, né? Fala importante. muito isso na liderança. E é algo que eu trago assim intuitivamente, porque eu sempre trabalhei, né, com Na educação, lideranças, né? na educação e empresas também, que eu já liderei, já tive, e eu fazia intuitivamente. Depois, quando eu fui estudar, eu falei, gente, é isso aqui, né? O líder, ele também, ele tem que fazer, mas para fazer ele tem que oportunizar, tem que ouvir. Perfeitamente. Muito bem, nós estamos conversando hoje com a prefeita de Caçapava, Pétala,
falando aqui de grandes oportunidades aí para você que quer investir, quer empreender numa cidade aí que está apoiando o empreendedor. Prefeita, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos em seguida. Muito bem, de volta com a prefeita Pétala Lacerda de Caçapava. A prefeita já falou no primeiro bloco que a cidade é a cidade de simpatia, que tem ali os encantos do turismo, mas também que está de portas abertas para empreender. São José é uma cidade muito importante, prefeito. A gente tem aqui na cidade todo um potencial muito forte e eu vejo que nesse momento o crescimento vai ter que dar as mãos para os vizinhos. Porque o Vale do Paraíba, primeiro, quando o governador lá, o Geraldo Alckmin, fez a região metropolitana, fez uma região metropolitana burocrática do ponto de vista só de papel. A gente não vê os efeitos, né, dessa união entre as cidades. A gente percebe que as prefeituras ainda cuidam mais, cada uma da sua cidade, tá certo, mas seria importante ter um olhar de trabalhar em conjunto em alguns pontos. Essa é uma opinião que eu defendo bastante aqui. Dentro da estrutura de Caçapava, agora com a duplicação que vai ter na nova Dutra, porque isso implica diretamente nos acessos ali. A cidade está acompanhando os acessos que vão ter ali, porque vai ter uma marginal, né? Sim. Então, quando eles fazem, quando a nova Dutra, né, foi ganhou como concessionária, Sim. né? Os prefeitos foram chamados, e na verdade eu não, porque era outra gestão, Tá. Só que eu briguei, porque eu falei, bom, na outra gestão, mas eu preciso saber o que a outra gestão conversou. Sem e eu tenho dúvida. que ir lá para poder ver. Acompanhou, e aí então. depois eu fui, e fui ouvida. E fui que ouvida. bom. Vai melhorar? Vai mudar alguma melhorar coisa? muito. Mas, Kiko, olha, eu também tenho, eu acredito que vocês que estão ouvindo também têm essa visão de cidades separadas, compartimentadas. Mas eu que agora estou prefeita, eu posso dizer para você que o Vale do Paraíba, ele tem esse conceito de cidades irmãs. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a antiga Codivap, né? Sim. Que agora é a Anvale, que é uma associação de prefeitos muito forte. Muito forte Quem mesmo. está hoje de prefeito lá? Olha, de presidente, não me faça passar essa vergonha que eu não, nesse momento me fugiu aqui a cabeça. Prefeito de Jacareí. Antes era o Isaías. Isso. Isaías. Mas agora Ai, mas também não tem problema. Mas isso. Funciona Mas o prefeito vai ficar triste comigo. Mas funciona. Olha só, SAMU. SAMU é um consórcio entre São José e as outras cidades. São José paga uma cota maior, as cidades que podem menos. É um consórcio, o SAMU, certo? Vamos lá, a questão de referência e contra-referência da saúde também funciona. Hospital regional. O nosso governador Tarcísio, o que ele está fazendo? Ele está oportunizando o diálogo. O que todos os nossos prefeitos fizemos? Vai ser um grande governador. Nós nos juntamos e fomos conversar com o Tarcísio. Então, assim, essa visão dos prefeitos separados é uma visão de quem está de fora. Porque quem está de dentro, que bom. os prefeitos, eles são muito unidos e são muito solícitos. São José alinhado com Todos os Anderson, prefeitos. Né? Um grande prefeito também. Um grande prefeito. Esteve aqui com a gente. Sim. Prefeito Todos de Jacareí os prefeitos. Também. Mas nós temos que começar, as porque cidades eu estou no meu primeiro precisam mandato, falar. certo? Sim. Primeiro mandato. Nunca Mas fui já prefeita. vem outro, né, prefeita? Vem. Então, assim, quando eu ligo, eles atendem, eles ajudam, todos os prefeitos se ajudam. E aí nós fomos conversar com o governador. Por quê? Porque o sistema de saúde do Vale do Paraíba está muito antigo. Ele precisa ser revisto. Sistema de saúde do Vale do Paraíba. Sim. Então, o que o governador fez? Ele está oportunizando a conversa entre o DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, e os secretários, ouvindo. Então, assim, ele está oportunizando isso. Então, está existindo uma repactuação, ele está sendo estudada e feita pelos próprios secretários, pelos próprios prefeitos. Então, isso é muito importante, né? E o Felício Ramute também, nosso vice-governador, bastante atuante no que tange a esse diálogo. Eu acho que o Estado de São Paulo está muito bem representado, Sim. Tanto pelos prefeitos aqui, acho que nós estamos numa boa safra. Tem um prefeito ou outro, eu vejo alguns prefeitos muito desintonizados que... enfim, a senhora teve, acho que no Desenvolve Vale, quando veio o governador Rodrigo Garcia na época, não teve? Estive. A senhora acredita que teve um prefeito, eu não vou falar aqui no ar,
mas que não veio e falou que não tinha agenda para encontrar com o governador. E eu fiquei pensando, olha... Mas são poucos no Vale do Paraíba. Perde ele de não vir encontrar o governador. Como é que um prefeito não tem agenda para vir encontrar um governador? Isso, não, sabe, é o que a senhora está colocando, é a oportunidade que ele tem de mostrar algum pedido para a cidade, tudo isso, né? Mas eu acho que nós estamos numa boa safra, bons prefeitos aqui na nossa região. Graças a Deus, né? E Caçapava realmente é uma cidade que tem um potencial. Estava falando, eu acho que a região de São José hoje, ela está com muito pouca opção de novas áreas para indústrias. Isso, e eu acho que Caçapava pode ser uma grande oportunidade para Caçapava. Isso está acontecendo. Essas então. Empresas que vieram por quê? Porque a São José, Taubaté, Jacareí, elas estão saturadas. Também o colaborador em São José dos Campos, ou em Jacareí ou em Taubaté, ele tem que fazer um longo trajeto. Então, em Caçapava ele faz um trajeto menor. Né? Lógico que Caçapava tem muito a melhorar e a crescer, graças a Deus. É né? uma cidade que tem um potencial muito importante. Tem um potencial muito importante. Sabe que o Desenvolve Vale foi convidado esses dias? Nós visitamos a Nestlé. Ah, Nestlé, fomos de Caçapava. recebidos, olha, virou tudo criança lá, os conselheiros, viu? Lindo, Viraram. né? O trabalho que eles estão fazendo com o Kit Kat. Muito bom, né? Você vê uma empresa que exporta, sai daqui de Caçapava para muitos lugares do mundo aí. A gente tem que valorizar essa indústria, né? Valorizar esse potencial todo que tem aqui, né? Uma grande missão que eu tenho, Kiko, é resgatar a autoestima do caçapavense. Perfeito. Né? Porque Caçapava é uma cidade que eu falo que ela é um diamante bruto, é uma pepita aqui no Vale do Paraíba. Porém, o caçapavense foi convencido de que esta pepita não vale nada. Não. E isso fez, mas isso é realmente o caçapavense. Mas eu tenho conseguido. Eu tenho sentido que eu estou rumo aí em fazer essa missão. Esse é um legado que eu quero deixar para a cidade. Prefeita, quero agradecer. Com certeza a gente tem outras pautas de Caçapava. Gostei muito da sua entrevista, principalmente sabendo que Caçapava quer que continue o desenvolvimento, né? Tem toda essa preocupação. Parabéns pela sua gestão lá como prefeita de Caçapava. Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. De novo, quero parabenizar e agradecer a Deus pelo seu dom, porque é um trabalho de utilidade pública, saiba disso. Muito obrigado, prefeita. A você, ouvinte, muito obrigado, telespectador, muito obrigado pela sua participação e audiência e até o próximo programa. Obrigado.